Alguma vez já passou pela cabeça como é que a gente se torna quem a gente é? Bom, hoje nós vamos dar uma espiada nesse que é, literalmente, o projeto de uma vida. Vamos tentar entender as plantas, os materiais e as forças que constroem cada um de nós, desde o primeiro dia até o último. Para começar, vamos alinhar o que a gente quer dizer com isso. Desenvolvimento humano não é só sobre a infância, viu? É um processo que acompanha a vida inteira. É o estudo científico de como a gente muda e, curiosamente, de como algumas coisas na gente continuam as mesmas, estáveis com o passar do tempo. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que essa construção toda funciona na prática? Se a nossa vida é uma grande obra, quais seriam as plantas, os tijolos e quem são os construtores que trabalham nela sem parar? É isso que a gente vai investigar. Para a gente conseguir entender essa construção tão complexa, os especialistas costumam dividir tudo em 3 grandes áreas, 3 componentes principais. Pense neles como os 3 pilares que sustentam a pessoa que a gente é. E aqui vem um ponto super importante. A gente separa esses pilares para poder estudar e entender melhor. Mas na vida real, eles não existem sozinhos. Eles estão totalmente conectados, um influenciando o outro o tempo todo. É uma dança constante. E aqui estão os nossos materiais de construção. O primeiro pilar é o físico, que tem a ver com o crescimento do corpo, do cérebro, a saúde. Depois vem o pilar cognitivo, que são os nossos processos mentais, tipo aprendizagem, memória, criatividade. E por fim, o psicossocial, que engloba as nossas emoções, a personalidade e como a gente se relaciona com os outros. Beleza, agora que a gente já conhece os pilares, os materiais básicos, vamos dar uma olhada nas forças que atuam sobre eles. O que molda essa construção? E aqui a gente entra naquela dupla clássica, a famosa discussão natureza versus criação. De um lado, temos a hereditariedade, que é tudo aquilo que a gente herda biologicamente, que já vem no nosso pacote de fábrica. Do outro, o ambiente, que é, bem, todo o resto, tudo que está fora da gente e que nos influencia desde a concepção. Só que a história é bem mais complexa do que só hereditariedade e ambiente, né? Existem outras forças poderosíssimas em jogo. Por exemplo, a própria maturação do nosso corpo, a família em que a gente cresce, a nossa condição socioeconômica e, claro, a cultura e a etnia que nos cercam. Tudo isso ajuda a construir quem somos. E tem mais. Algumas dessas influências são, digamos, previsíveis. São as chamadas normativas. São coisas que a maioria das pessoas de um grupo vive, seja por causa da idade, como aprender a andar, ou por causa da história, como uma geração inteira que passou por uma pandemia. Mas existem também as influências não normativas, que são aqueles eventos inesperados, únicos, que marcam profundamente a vida de uma pessoa. Certo. E essa construção toda tem um cronograma? Vamos ver como os especialistas costumam organizar as diferentes fases desse projeto ao longo do tempo. Mas antes, um ponto que é crucial a gente entender. Embora o envelhecimento seja um fato biológico, a maneira como a gente divide a vida em fases, sabe, infância, adolescência, vida adulta, isso é o que chamamos de uma construção social. Foi uma forma que a nossa cultura encontrou para organizar e dar sentido a essa jornada. E aqui está o cronograma mais aceito hoje em dia. A gente pode ver como cada período, desde lá do pré-natal até a vida adulta tardia, tem seus próprios desafios e conquistas. É como se cada fase fosse um novo andar sendo construído nesse grande edifício que é a vida. Para a gente fechar, vamos conhecer 3 grandes mestres de obras, 3 teóricos que criaram plantas muito importantes e influentes sobre como todo esse processo de construção acontece. O primeiro é Jean Piaget. Ele é, sem dúvida, um dos maiores arquitetos da psicologia do desenvolvimento. A grande sacada dele foi perceber que o nosso jeito de pensar não evolui de forma linear, e sim por estágios, um de cada vez, como se a gente estivesse subindo uma escada. E essa é a planta de Piaget, com os 4 degraus principais. Começa lá com um bebê no sensório motor, descobrindo o mundo pelos sentidos. Depois vem o pensamento simbólico. Mais para frente, a criança aprende a pensar com lógica sobre coisas concretas e, por fim, chega no pensamento abstrato. Agora vamos para Henri Wallon, que tinha uma outra visão. Se Piaget focava muito no cognitivo, na razão, Wallon olhava para a pessoa completa. Para ele, a emoção, o movimento e o pensamento são uma coisa só, inseparáveis. O plano de Wallon também é dividido em estágios, mas o que move a gente de um para o outro é essa interação constante entre o que a gente sente e o que a gente pensa. A jornada começa com a emoção pura do bebê, passa pela exploração do mundo, pela construção do eu, até chegar no pensamento mais elaborado da adolescência. O nosso terceiro visionário, Lev Vygotsky, veio e mudou completamente o foco da construção.
Para ele, o desenvolvimento não é um projeto que a gente faz sozinho. Não, é um processo social. A gente se constrói na interação com as outras pessoas. Então, em vez de estágios, o conceito-chave de Vygotsky é a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Imagina que a ZDP é o espaço que existe entre o que uma pessoa já consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com uma ajudinha de alguém mais experiente. É exatamente aí, nesse espaço de colaboração, que para Vygotsky o verdadeiro desenvolvimento acontece. E com isso, a gente encerra a nossa análise. Vimos os pilares, as forças e 3 grandes projetos teóricos que tentam explicar essa jornada incrível de se tornar quem se é. A reflexão que fica é essa. Pensando em tudo isso, qual dessas plantas parece fazer mais sentido para descrever a construção de uma vida?